Queridos amigos da Rede Assim, esse é o programa Valor Humano com Rafael Takei, fundador da empresa Moai Ikigai, Educação com Propósito. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com a minha amiga Tatiana Vial, da Art Insight, uma parceira cujo foco é fazer com que a sua apresentação, seja ela uma conversa 1-a-1, seja uma apresentação de negócios ou até mesmo uma palestra, treinamento, se tornem extraordinários. Ela fez uma imensa contribuição para nós como a Ikigai. Conto para vocês um pouquinho mais qual foi essa contribuição e como foi ao longo desse programa, e eu estou muito feliz de recebê-la aqui. Seja muito bem-vinda, Tati. Muito obrigada, feliz estou eu com esse convite. Você é uma pessoa que agregou muito também na minha vida, então, assim, muito obrigada pela parceria e por eu estar aqui hoje falando sobre o que eu tanto amo, que é o meu trabalho. Tati, conta para nós como é que é o foco de atuação da Art Insight. A Art Insight ela é uma empresa de desenvolvimento humano. Eu sou fonoaudióloga de formação e a minha parceira Sabrina Mello também. Então nós somos especialistas em comunicação. Então a Art Insight ela tem um trabalho que tem um pano de fundo sempre na performance comunicativa humana. Então, como você falou, para se apresentar, para falar bem em público, para conduzir bem uma reunião, ou até mesmo numa conversa 1-a-1, porque a gente acredita realmente que a comunicação ela é capaz de transformar o ser humano e mudar o mundo. E uma outra vertente do nosso trabalho, Rafa, é por meio da metodologia do Enneagrama, que é uma metodologia de traços de personalidade muito poderosa. Eu sou suspeita para falar, porque foi algo... E realmente recomendo, é muito forte. Você conhece também, então assim, foi algo que transformou a minha vida. Esse é um valor pra gente na Art Insight. Então a gente procura ter sempre uma comprovação científica do que a gente ensina, dos métodos que a gente utiliza, mas mais do que isso, a gente usa na Art Insight aquilo que mudou a nossa própria vida. E o Enneagrama realmente foi um grande agente de transformação na minha vida. Inclusive formações internacionais essa questão do Enneagrama, né? Sim, eu tenho uma formação internacional no Enneagrama e algumas em comunicação também, como no método da comunicação não violenta, que tanto eu quanto Sabrina fomos até o Colorado, no Instituto de Comunicação Não Violenta, para nos formarmos neste método, e a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz em ver hoje como está se falando de comunicação não violenta, comunicação empática. Tá falando demais mesmo. Inclusive, como é que chama mesmo o fundador da comunicação não violenta? O Marshall Rosenberg. Pois é, recebi vídeo dele atualmente. Vou semana que vem, na terça-feira, para um evento em São Paulo, né, que a Renata Jurema me proporcionou. Entrevistada nossa de outras semanas, procurem lá no nosso youtube.com/redeassim, porque realmente é um assunto que eu preciso compreender como é que funciona e é muito poderoso. E é maravilhosa, é um método maravilhoso, realmente transformador, e é um dos métodos que nós utilizamos hoje dentro da Art Insight para potencializar a performance comunicativa. Então é muito bacana ver o movimento que as grandes empresas estão fazendo, né, o ambiente corporativo em direção à comunicação empática. Isso é muito legal. E é algo que realmente muitas vezes faltou no ambiente de trabalho, né? Aquela estrutura hierárquica, autoritária, acabava fazendo com que as pessoas que estavam acima se comunicassem de uma maneira, realmente, parece que é violento, mas tem que bater. Não, às vezes é a forma que se fala que ofende, que vai mexer com sentimentos, que é o sinal do que você queria passar. E ele fala, mas e daí, eu mando? Só que depois você não tem resultados que você espera com essa pessoa, né? Exatamente, exatamente. Então, eu costumo dizer isso dentro das empresas, né? Alguns executivos falam, mas eu não tenho tempo de gerar empatia, porque minha agenda é muito apertada. Mas, na verdade, entre todos os benefícios, também se ganha tempo, se ganha produtividade, porque gera conexão. Então, a comunicação eficaz, ela gera uma conexão, e aí as coisas fluem, e o resultado aparece, como você falou. Importante esse ponto que você tocou em relação ao executivo, né? Pouco se imagina que alguém vai chegar a um cargo de alta gerência, de direção, sem já ser uma pessoa que se comunica com equipes, com pessoas. E existe uma falácia nisso, né? Aí a pessoa pensa, mas por que eu preciso do trabalho da Tati? Vou fazer aqui o meu depoimento. Há 18 anos eu faço palestra, né? Há 3 anos e meio eu vinha fazendo a minha palestra sobre propósito de vida. E foi, assim, chocante o quanto que expor, mostrar para ela a palestra e redirecionar a mensagem, ouvir, olha, ter a visão de quem vai ser a minha plateia mais tarde, ter clareza do que exatamente eu quero passar, do como eu vou passar e principalmente o porquê que eu quero passar cada uma das mensagens, fazer uma linha. Realmente foi um trabalho transformador. Eu digo que o salto de qualidade que foi possível através do seu trabalho, Tati, foi impressionante no meu, viu? Queria já agradecer aqui
ao vivo pro pessoal. Eu que agradeço esse depoimento maravilhoso. Muito obrigada pelo reconhecimento, Rafa. Eu falei de 3 perguntas que normalmente nos dizem ser extremamente importantes, não só para montar o famoso pitch de vendas, né, fazer a sua chamadinha de vendas, mas que também para uma comunicação eu vejo que sempre foi muito forte para mim. Se responder por que você vai falar, o que você vai falar e no final das contas decidir o como, né? Como você enxerga isso? Eu enxergo isso, a primeira coisa que a gente precisa pensar é em quem vai receber a mensagem. Legal. Porque muitas vezes, né, então quando o cliente, a pessoa chega para ser treinada em relação à comunicação, a primeira coisa que ele vem pensando é: eu quero falar melhor, eu quero me expressar melhor. E ouvir, né? Só que, na verdade, a primeira competência do bom comunicador é ouvir o outro, em essência, ouvir de maneira atenta, ouvir de maneira empática. Então, quando eu paro para pensar numa apresentação e eu paro para fazer o exercício imaginativo de me colocar no lugar dessa audiência, o que ela quer saber sobre esse assunto? O que ela já sabe? Quem são essas pessoas? Idade, gênero, expectativas? Eu já estou fazendo um exercício empático. Então essas 3 perguntas vêm disso, vêm da empatia, de tentar me colocar no lugar dessas pessoas. Que vão ajudar a criar aqueles pilares de ser específico, generoso e... Específico, sucinto e generoso. Isso, exatamente. Que são os pilares da comunicação eficaz, segundo a neurociência. Específico, sucinto e generoso, especificamente para aquela pessoa. Não se estender mais do que o necessário naquilo que vai ser falado e ter a generosidade de compreender que talvez não é só a pessoa que não entendeu, mas você que de repente não conseguiu se expressar da melhor forma e entender como o estudo se organiza. Grande pergunta que fica para nós agora: de onde a Tati fez essa trajetória? Quais foram as escolhas que ela fez ao longo do seu caminho para se tornar uma pessoa tão especial em fazer com que as pessoas se comuniquem melhor? A gente descobre isso na volta do nosso programa Valor Humano, na Rede Assim, a rádio mais informada. Boa tarde.